Olá! Esta nova temporada dedicada às pilhas inicia com um episódio bastante curioso sobre a história das pilhas. É interessante que, a partir de uma invenção da humanidade, conseguimos ver o quanto a ciência evolui e o quanto as tecnologias mudam dentro de um período relativamente curto de tempo quando comparado à história da humanidade. Mais do que isso, o surgimento da eletroquímica está diretamente relacionado à história das pilhas. É algo muito importante, não é mesmo? A história das pilhas começa em 1748 com o estadunidense Benjamin Franklin, que, a partir da garrafa de Leyden, desenvolvida pelo professor holandês Peter van Moschenbroek, descobriu o que foi chamado de os dois estados da eletricidade, conhecidos hoje como carga positiva e negativa. A garrafa de Leyden não é uma pilha, mas sim um capacitor formado por uma garrafa feita de material isolante revestida por uma placa de metal interna e externa. A placa de metal interna e externa estão ligadas entre si através de um terminal externo, possibilitando ao instrumento armazenar quantidades significativas de energia de modo a provocar pequenos choques e faíscas. Por volta de 1786, Luigi Galvani, um médico, físico e filósofo italiano, fez vários experimentos para compreender o que ele veio a definir como eletricidade animal. Os experimentos de Galvani consistiam em ligar aos terminais nervosos de uma rã dissecada diferentes fios de metais que provocavam contrações nos músculos da rã morta. A explicação adotada por Galvani para este fenômeno era de que os músculos da rã armazenavam energia elétrica, assim como na garrafa de Leyden, e os metais ligados a ela conduziam essa energia. Com a disseminação do livro de Galvani, que falava sobre eletricidade animal, o físico e professor italiano Alessandro Volta dedicou-se a estudar esse fenômeno. Volta percebeu que, ao utilizar dois metais diferentes ao invés de um único metal no experimento com a rã, as contrações musculares eram maiores, o que o fez pensar que a energia não vinha do animal, mas sim dos metais e da diferença entre eles. Com base nisso, em 1799, Volta deu início à criação da primeira pilha elétrica, utilizando placas sobrepostas de pares de metais diferentes, como zinco e prata. Com isso, observou que quando os discos terminais eram de metais iguais, não havia tensão elétrica, enquanto que, quando os discos eram de metais diferentes, havia tensão elétrica independente da quantidade de placas. No caso dos experimentos com a rã, haviam os fluidos do corpo do animal e, pensando nisso, Volta acrescentou feltros embebidos com solução salina entre as placas dos metais, o que possibilitou a soma das tensões elétricas. Foi desse empilhamento de metais que surgiu a denominação pilha para este equipamento e assim estava criada a primeira pilha elétrica, que passou a ser conhecida como pilha voltaica. Em 1836, o químico inglês John Daniell buscou aperfeiçoar a pilha de Volta que não fornecia corrente elétrica durante um longo período de tempo, nem uma corrente muito estável. A pilha de Daniell consiste em dois eletrodos, um de cobre e outro de zinco, imersos em uma solução salina contendo cátions do metal. Assim, a placa de cobre é imersa em uma solução de sulfato de cobre e a placa de zinco é imersa em uma solução de sulfato de zinco. Os eletrodos, por sua vez, são ligados através de um circuito externo e também através de uma ponte salina, que consiste em um tubo contendo uma solução de um sal, como cloreto de potássio, que permite a migração de íons entre as soluções, de modo que a quantidade de cátions e ânions em cada eletrodo permaneça em equilíbrio, o que prolonga o funcionamento da pilha. Por produzir uma tensão estável de 1,1 volt, a pilha de Daniell foi utilizada por mais de 100 anos pela população e em diversos equipamentos como telégrafos, telefones e campainhas. Em 1842, o físico galês William Grove criou a primeira pilha ou célula a combustível, capaz de produzir o dobro de tensão da pilha de Daniell. Ela foi chamada de bateria de gás voltaico
por produzir energia elétrica a partir da combinação de gás hidrogênio e gás oxigênio. Essa bateria é formada por células que contêm dois eletrodos porosos separados por um eletrólito e ligados através de um circuito externo. Os eletrodos são expostos a um fluxo de gás, de modo que o hidrogênio gasoso, que é o combustível, penetre através do ânodo, dissolvendo-se no eletrólito e reagindo na superfície do eletrodo, liberando elétrons e formando íons H+. Os eletrodos chegam ao cátodo por meio do circuito externo e promovem a redução do gás oxigênio. Os prótons formados são transportados até o cátodo de modo a reagir com o oxigênio, formando água. Em 1859, o físico francês Gaston Planté criou uma bateria de chumbo ácido, que foi a primeira bateria recarregável da história. A bateria era formada por um conjunto de acumuladores elétricos recarregáveis que consistiam em placas de óxido de chumbo e chumbo metálico imersas em ácido sulfúrico, produzindo sulfato de chumbo. Com isso, essa bateria é capaz de receber, armazenar e liberar energia através de reações químicas. Em 1866, o engenheiro francês Georges Leclanché criou uma pilha que foi precursora da pilha seca, uma das pilhas mais conhecidas comercialmente hoje em dia. Ela consiste em um cilindro de zinco envolvido com um papel poroso com manganês em pó imersos em uma solução de cloreto de amônio e zinco, e foi utilizada em telégrafos e nos primeiros telefones. Anos depois, em 1882, o médico e inventor alemão Karl Gessner criou a pilha de zinco-carbono, que foi a primeira pilha seca. Ela é considerada uma variante da pilha de Leclanché, pois utiliza como ânodo um revestimento de zinco, como cátodo um cilindro de grafite e como eletrólito uma pasta de cloreto de amônio e de zinco. Em 1899, o engenheiro e inventor sueco Valdemar Jungner criou a pilha níquel-cádmio, considerada a primeira pilha alcalina da história. Essa pilha tem como ânodo o cádmio metálico e como cátodo o hidróxido de níquel, ambos envoltos por uma solução de hidróxido de potássio conhecida como solução alcalina. Por serem pequenas, as baterias desse tipo foram utilizadas em celulares, brinquedos e ferramentas, entre outras aplicações, e é usada até os dias de hoje, apesar de ser conhecida pelo vício de bateria chamado de efeito memória. Em 1970, foi criada a famosa bateria de íon lítio, que passou a ser comercializada em 1991. Essa bateria tem como cátodo óxido de cobalto e lítio depositados em uma lâmina de alumínio e como ânodo carbeto de lítio depositado em uma lâmina de cobre. Seus eletrodos são separados por um material poroso embebido em uma solução de sais de lítio. Essa é a bateria mais usada atualmente, incluindo em celulares e notebooks, e foi criada por John Goodenough, Michael Wittigan e Akira Yoshino e rendeu a eles o Prêmio Nobel de Química em 2019, por desenvolverem uma bateria que armazena grandes quantidades de energia em pequenas células e por serem rápidas e fáceis de carregar. Em 1977, foi criada a bateria de níquel-hidrogênio por uma empresa americana que é usada em satélites, sondas e telescópios espaciais devido à sua longa duração, cerca de 15 anos. Porém, não é usada no comércio popular devido ao seu alto custo, visto que a placa de níquel e o hidrogênio pressurizado são separados por uma placa de zircônio. Em 1979, o químico francês Michael Armand criou a bateria de lítio polímero, que funciona de maneira similar à bateria de íon lítio, com a diferença de que o material poroso e o eletrólito foram substituídos por um polímero condutor de íons lítio. Essa bateria tem grande aplicação em carros elétricos. Em 1982, o pesquisador sul-africano Johan Coetzer criou a bateria de sódio cloreto de níquel, utilizada tanto em veículos elétricos
quanto em sistemas de armazenamento de energia solar. Uma das baterias mais recentes é a de níquel hidreto metálico, criada em 1989 por uma empresa alemã. Funciona similarmente à bateria de níquel-cádmio, com a vantagem de ficar menos viciada, porém descarrega mais rapidamente. Viu só quanta evolução tecnológica e desenvolvimento científico ao longo da história somente falando sobre pilhas e baterias? Aqui foram apresentadas somente algumas das pilhas e baterias desenvolvidas ao longo da história, mas existem muitas outras e, além disso, podemos estudar mais a fundo o funcionamento de algumas delas. Por isso, continue atento aos próximos episódios desta temporada, em que explicaremos sobre o funcionamento das células galvânicas e também sobre alguns tipos de pilhas e baterias bastante usadas em nosso cotidiano. Até mais!